Todos os dias, milhares de mulheres atravessam portões de escolas, universidades e locais de trabalho sem pensar que isso é um direito. Porque quando um direito faz parte da rotina, ele se torna invisível. Em Cuiabá, essas imagens parecem comuns, tão comuns que raramente pensamos nelas. Estudar, trabalhar, caminhar sozinha, escolher um curso, planejar um futuro. Mas, e se tudo isso deixasse de existir amanhã? O que a liberdade significa para você? Eu acho que liberdade, para mim, é a pessoa poder fazer o que ela quiser. E lidar com as consequências, claro, mas é ela ter, literalmente, a liberdade de escolher o que ela quer fazer. Não ter que obedecer ninguém, ou alguma regra, ou coisa do tipo. E pensando nisso, qual foi a maior escolha que você já fez na sua vida? Eu acho que meu cabelo, porque desde pequenininha todo mundo sempre elogiava muito meu cabelo. Falava muito do meu cabelo, às vezes a pessoa me elogiava e falava só do meu cabelo. Então acho que meu cabelo era meio que eu, assim, sabe? Tudo se resumia ao meu cabelo. E aí eu mudei ele, eu mudava de pouquinho em pouquinho, com medo do que as pessoas iam falar. Aí eu decidi mudar tudo. E aí eu fui contra a opinião dos meus pais, a opinião de algumas amigas minhas, de todos os meus familiares que achavam isso muito esquisito. Mas isso foi uma coisa que me fez bem, me fez entender que eu posso fazer aquilo que eu quero comigo, que eu tenho essa liberdade, que eu posso. Já imaginou não poder estudar? Não, nunca imaginei essa realidade na minha vida, desde pequenininha. Eu não fui pra creche, mas minha mãe, ela me ensinava dentro de casa. E minha mãe estudou, então nunca me imaginei nessa realidade. E hoje em dia, o que a universidade representa para ti? A universidade representa para mim, eu acho que um mundo totalmente diferente do que eu estava acostumada. A universidade, para mim, é uma porta para a liberdade, porque aqui dentro você pode escolher o que você quer fazer e você tem todo o tempo do mundo, eu acho, para isso. Assim, é um lugar que você aprende a respeitar o seu tempo. Aprende a respeitar aquilo que você gosta, aquilo que você quer, e aprende também a não escutar tanto o que as outras pessoas falam para poder ser feliz. O que a liberdade significa para ti? Liberdade para mim é poder me expressar e poder pensar e agir da forma que eu realmente sou. É poder transportar isso para fora. Sim. Qual que foi a maior escolha que tu já fez? Foi fazer letras aqui na UFMT. Entendo. Nessa situação, tu já imaginou não poder estudar? Imaginar, eu acredito que é uma coisa que poderia acontecer com qualquer pessoa por circunstâncias de necessidade, de trabalho, mas seria muito, muito triste para mim especificamente, para muitas pessoas também, mas para mim ia ser muito triste. E hoje em dia, o que a universidade representa na tua vida? Representa uma oportunidade de eu poder realizar aquilo que eu amo e aquilo que eu sonho, que é escrever. Eu gosto muito de escrever, eu pretendo seguir carreira nisso e é o que eu gosto de fazer e essa é a oportunidade para mim. Entendi. Agora, imagine descobrir que amanhã você não poderá mais voltar para a universidade. Não porque você desistiu ou porque faltou dinheiro, mas sim porque alguém decidiu que mulheres não podem estudar. Desde 2021, após o retorno do Talibã ao poder, milhões de meninas e mulheres passaram a enfrentar restrições severas. Escolas para adolescentes foram fechadas, o acesso ao ensino superior foi interrompido. Muitas mulheres perderam o direito de trabalhar e tiveram sua participação na vida pública drasticamente reduzida. Essas jovens vivem uma realidade diferente, mas compartilham algo em comum com milhões de mulheres ao redor do mundo: o desejo de aprender, escolher seu caminho e construir um futuro. Pode. Por que é importante falar sobre mulheres do Afeganistão mesmo estando no Brasil? Considerando os aspectos culturais do Afeganistão, né, e o contexto que elas vivem, apesar de serem diferentes do contexto brasileiro, ainda assim é importante debater de que maneira que
esse contexto cultural vai afetar os direitos humanos dessas mulheres, né? Apesar de a gente ter que ter um olhar alterno com essa cultura que é diferente da nossa, é inegável que existem muitas dificuldades enfrentadas por essas mulheres, né? E isso cabe a debate político no âmbito de refletir sobre como essa cultura se organiza em detrimento dessas mulheres. E o que esse tema nos ensina sobre os direitos humanos? Que em determinadas culturas e os atravessamentos políticos de cada país vão interpretar que talvez certas comunidades sejam mais humanas do que outras. Nesse caso, a gente vê que os homens têm mais direitos políticos, né, do que as mulheres, né, nesse contexto. Os direitos não deixam de existir de uma vez. Eles desaparecem aos poucos, quando deixam de ser defendidos. Talvez a maior distância entre Cuiabá e Cabu não esteja nos quilômetros que as separam, mas na facilidade com que esquecemos que a liberdade também precisa ser protegida. No Afeganistão, milhões de mulheres vivem hoje sob restrições severas, proibidas de estudar, trabalhar e de circular livremente. O silêncio imposto a elas é um lembrete doloroso de como a liberdade pode ser retirada pouco a pouco, até se tornar apenas memória. Cada porta de escola fechada, cada voz calada, é um alerta para o mundo inteiro. A liberdade não é apenas um direito escrito em leis, é uma prática diária, uma defesa constante. Quando deixamos de cuidar dela, seja em Cuiabá ou em Cabu, ela se fragiliza, e é nesse espaço de esquecimento que surgem as maiores injustiças. Liberdade é um direito universal, mas só existe quando é defendida.